Olá, meus amigos do YouTube, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez com vocês aqui, o irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City, trazendo sempre informações, trazendo a palavra de Deus, trazendo algo de utilidade para vocês que nos assistem. Glória a Deus para todos sempre. Neste momento, nós queremos compartilhar, dividir com os amigos, com aqueles que nós não conhecemos, num vídeo muito rápido, falarmos sobre a palavra de Deus. E eu quero deixar um texto aqui que nós estamos estudando e meditando nele, que fica na Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 9, que diz assim: E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Grave essa frase. Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Glória a Deus para todos sempre. Meus amados e amigos, falando da palavra de Deus, deste texto que nós ora lemos aqui com os irmãos, fala sobre os reis de Israel. E esse texto está falando sobre Amazias. E Amazias foi um rei que reinou com 25 anos de idade. E ele sucedeu seu pai, que foi morto, que foi assassinado após uma batalha. Nessa batalha ele ficou gravemente ferido, seu pai Joás. No capítulo antecedente você vai ver isso. E Joás cometeu um grande delito, que foi consentir na morte de Zacarias. Consentir na morte de um homem que era de Deus e que estava não contra ele, mas estava dizendo aquilo que Deus queria que ele escutasse. Glória a Deus para todos sempre. Então, ele foi uma batalha sem Deus permitir, e quando Deus não vai com a gente, simplesmente acontece aquilo que é a derrota. E como ele estava fazendo algumas coisas que não eram da vontade de Deus, outros homens que estavam no plano de Deus tramaram a morte dele diante dos delitos e os pecados que eles estavam cometendo. Então Amazias começa a reinar. Amazias começou a reinar e, logicamente, manda matar aqueles que fizeram aquilo com seu pai. Ele não quis saber se seu pai estava errado, não quis entender os caminhos de Deus, mas ele manda fazer isso e usa a palavra de Deus mais na frente do texto, dizendo que os filhos não herdarão os pecados do seu pai, que ele deixaria a família das pessoas, daqueles que cometeram aquilo com o pai dele, mas ele iria matar eles. E ele mata. E um dos pontos que nós temos aqui que ter cuidado é aquelas pessoas que querem utilizar a palavra não em sua totalidade, querem utilizar simplesmente uma parte da palavra para aquilo que lhe é conveniente, mas não quer entender os planos de Deus. Então ele fez isso aqui nesse momento. A Bíblia declara que ele servia a Deus, mas não servia com toda inteireza. E a Bíblia declara que ele quis ir para uma batalha. E nessa batalha ele arregimentou homens. A Bíblia declara que ele escolheu de Israel, tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Então ele, de Israel, ele tomou esses homens a soldo. Então ele alugou esses soldados por 100 talentos de prata. Então, se um talento de prata em média de 30 quilos aí, se você for estudar, você vai ver. E 1 quilo de prata hoje custa em média de 2.350, foi em média de 3.000 quilos de prata, e ele gastou aí uns 7 milhões e 50 mil para arregimentar esses homens para uma batalha que Deus não queria que ele fosse. Então, outro ponto, nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus não quer que nós venhamos a fazer, aquilo que Deus não quer que você faça. As batalhas que eu tomo como minhas, mas não são de Deus. Isso é um ponto importante para nós crentes, temos cuidado. Então, aparece um profeta na vida de Amazias, um homem que Deus usa, e diz essa frase para ele, essa profecia para ele, que nós iniciamos
a palavra. Ele diz para ele: e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará por de 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? Só que o profeta disse a ele: se porém fores, faze e esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Então o profeta disse a ele que se ele fosse, ele iria cair. Se ele fosse, ele iria perder, porque Deus não queria que aquelas pessoas que ele tinha regimentado fossem, porque a Bíblia também nos versículos antecedentes diz que Deus não era com eles. Mas aí ele pensa na questão financeira, como nós todos pensamos na questão financeira, naquilo que investimos, ele disse: que te farei dos 100 talentos de prata? E aí o profeta disse a ele: mas tem o Senhor para te dar. O Senhor, o nosso Deus, Ele tem mais para te dar. Você pode ter investido, você pode ter feito, você pode ter planejado, mas se Deus não mandou você ir, por mais que você tenha investido, fique quieto. Não faça aquilo que Deus não te ordenou, porque mais tem o Senhor para te dar. O Senhor, nosso Deus, Ele pode te dar muito mais do que os 100 talentos de prata. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês.